visando aí a aprovação no curso para auxiliar de promotoria. E geografia é uma das disciplinas. É aquela disciplina que vocês, concurseiros, não estão habituados no dia a dia, né? Vocês estudam português, matemática, raciocínio lógico, direito. E o MP cobra geografia. Então, a gente vai tentar hoje aqui no curso de teste transitar o máximo possível pelo edital. A ideia é aproveitar o máximo. Então, o edital tem vários tópicos: vegetação, biomas, população, transportes. Então, o curso de teste preparado hoje tenta passar pelo edital como um todo. Então, nenhum ponto do edital deixará de ser contemplado no nosso curso de testes hoje, ok? Eu dividi também em dois momentos o curso de teste. No início, é um pouquinho mais lento, que eu quero teorizar também, junto com os testes, dar uma teorizada. E no final ele já é um pouco mais direto ao ponto, a gente já vai para a resolução, tá? Então, no início vocês perceberão que terão algumas telas de resolução, e depois só resolução da questão mais concreto, mais no alvo. Tudo bem? Vocês, todo mundo resolveu as questões? Vocês de casa também? Então vamos lá para nossa primeira questão. Primeira questão, se você pegasse o tópico do edital, está associada à localização do Brasil. Bom, então vamos ler a questão juntos aí com calma. Sobre as características territoriais do Brasil, é correto afirmar que, com extensão territorial de 8 milhões, aproximadamente, de quilômetros quadrados, o Brasil é o maior país sul-americano e o quinto maior país do planeta. Então, olha só, a alternativa A diz que o Brasil é o maior país sul-americano e o quinto maior do planeta. B. Em extensão latitudinal, ou seja, no sentido norte-sul, o Brasil possui os pontos extremos localizados ao norte, no Iapoque, no Amapá, e ao sul, no Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. C. O território brasileiro é banhado pelos oceanos Atlântico e Pacífico. D. O órgão responsável pela regionalização do Brasil é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que divide o país atualmente em 5 regiões: Norte, Nordeste, Noroeste, Sudeste e Sul. E E. A grande extensão territorial proporciona ao país fronteira com todos os países da América do Sul. O que vocês responderam? Pessoal de casa, o que vocês colocaram aí nessa questão número 1? Todo mundo foi de A? A Vivian falou que foi de A. Vamos olhar com calma, né? Primeiro item, vocês colocaram A, vou desprezar A, vou para B, para a gente ver, conversar um pouquinho sobre a B. Pessoal de casa, a maioria também colocou a A. Bom, então diz aqui ó, que os pontos extremos do Brasil, localizados ao norte no Iapoque e ao sul no Arroio Chuí. Não é verdade isso? Vocês não aprenderam historicamente que o Brasil vai do Iapoque ao Chuí? Aprenderam ou não? A gente ouviu, cresceu ouvindo essa frase, né? Pois é, não é bem assim. Até muito tempo acreditava-se que o ponto extremo do Brasil era o Iapoque. E com a evolução tecnológica, os sistemas de GPS, nós vimos que esse não é o ponto extremo do Brasil, né? Outra questão dizia, vamos lá dar uma olhada em tela aqui, que o Brasil era banhado pelo Atlântico e pelo Pacífico. Pelo Atlântico é ok? Ok, é uma das divisas nossa. Pacífico não. Então, não somos banhados pelo Oceano Pacífico. O único oceano que nos banha, o Atlântico. Penso que a prova, se cair questão de localização, vem mais ou menos como essa questão nossa, colocando vários fatores aí para tentar distrair vocês. Então, só Oceano Atlântico. Sobre os nossos extremos. Então, Arroio Chuí ao Monte Caburaí, em Roraima. Então, não, o Amapá parece ser o ponto mais distante, mas não é. É uma coisa recente. Muita gente, principalmente quem fez o ensino médio na minha época, acreditava-se que era o Oiapoque. Então, Monte Caburaí. E leste-oeste, Ponta dos Seixas, a nascente do Rio Moa. Nós também temos uma outra impressão de que o Brasil é muito mais extenso de norte a sul do que de leste a oeste, né? E são quase equivalentes. É um pouquinho mais extenso no sentido sul-norte, mas é quase equivalente ao sentido leste-oeste. Então, quando vocês escutarem, vocês podem também escutar o seguinte termo, ó, ponto setentrional, ponto austral. Então, quando a gente fala de norte, também pode aparecer para se referir a norte na prova, ponto mais setentrional do Brasil. Então, seria mais ao norte do Brasil. E mesma coisa, mais austral, seria ao sul. Lembrem que a Austrália está no hemisfério sul, fica fácil de tentar fazer essa relação. Leste, vocês podem aparecer na prova com o nome oriental. Então, leste também está associado a oriente.
e oeste, ocidente. Tranquilo quanto a isso? Então, esse é um ponto para a gente ver. Sobre as fronteiras brasileiras. O Brasil faz fronteiras com todos os países sul-americanos? Não? Tem dois que não, né? Mas eu não vou falar deles agora, não. Então, o Brasil não faz fronteira com todos os países sul-americanos. Isso é muito importante. Apesar de ele ocupar a maior parte da América do Sul, não é fronteiriço com todos. Beleza. E aí a divisão do Brasil em regiões. Quem faz a divisão oficial de regiões no Brasil? IBGE. Estava tranquilo aí. Por que a questão não estava certa? A alternativa que falava que era o IBGE não estava certa? Porque colocava que o Brasil tinha uma região chamada Noroeste, né? Ela ainda existe. Então, acho que isso é tranquilo para vocês. Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A Noroeste não existe. Só um ponto aqui que eu ainda falarei nessa aula. Não existe só a divisão do IBGE, tá? Existem outras propostas de divisão. A oficial é do IBGE, mas o geógrafo gosta de inventar algumas coisas. Então tem outras duas classificações que sempre aparecem em prova. Não creio que vai ser o enfoque da prova de vocês, mas se cair eu queria que vocês preparados para ela. Ela é uma questão mais quando a prova é de ensino médio, mas as provas estão ficando cada vez mais difíceis, não podemos descartar. Existe um sistema chamado de regiões polarizadas, que tem a ver com o grau de influência de cada cidade nas demais. Então isso foi proposto por um autor chamado Milton Santos, regiões polarizadas, e ele divide o Brasil em 4 regiões: Amazônia, Centro-Oeste, Concentrada e Nordeste. E essa divisão é proposta com o grau de influência e com a difusão tecnológica em cada região. Ela é menos comum de aparecer em prova. Essa sempre aparece, dos complexos regionais. Ela foi desenvolvida por um geógrafo lá na década de 60 ainda, o Pedro Geiger. Escreve Geiger, tá? Mas Pedro Geiger. E ele divide o Brasil de acordo com o seu histórico de ocupação e o grau de industrialização. Então ele faz uma divisão econômica. Aqui o critério é geoeconômico. Então, hora e outra, esse mapinha aparece em prova. Mas eu vou discutir com você, eu fiz algumas questões sobre isso para vocês, tá? Então, não existe, o que eu quero deixar claro é que, de repente aparece lá na prova de vocês que existe um outro tipo de regionalização, você fala, não, é só do IBGE. Não, existem outras propostas de regionalização para o Brasil. A oficial é a do IBGE. Tá, aquilo? Depois eu comento isso com vocês com calma. Então, a alternativa correta é essa. Então, o Brasil, sim, é o 5º maior país do mundo e o maior da América do Sul. Okay? Então, 5º maior do mundo e maior país da América do Sul. No online, eu acho que eu enfatizei bastante isso aqui. Então, tranquilo quanto questões. Você fala assim, Márcio, está muito fácil essa questão. Questão sobre localização não tem como ser muito difícil. O que ela vai tentar nos fazer é derrubar tentando distrair. Então, é uma questão que é fácil e a minha sugestão no momento da prova é lê-la com muita calma. Porque vai ter um fatorzinho igual aqui, ó. Pessoa na pressa, Oiapoque. É só para distrair mesmo. Então, não é de grande complexidade a resolução. Tudo bem? Pois não? Uhum. Perfeito. Tem uma pergunta interessante aqui na sala, né? Que os Estados Unidos, o território deles se torna superior ao brasileiro quando você soma Havaí e Alasca. Só que eles fazem parte da unidade territorial dos Estados Unidos. Então eles são contemplados, tem que considerar sim eles como um país com mais território que o Brasil. Perfeito. O nosso 5º. Brasil sempre 5º. Qualquer classificação, 5º. Tá? Muito bom. Então, uma boa pergunta aqui. O critério das regiões polarizadas é socioeconômico ou ambiental? Vivian, as regiões polarizadas do Milton Santos é com critério socioeconômico, não leva as questões ambientais em consideração. Tem a ver com o grau de influência da hierarquia urbana nas demais regiões. Mas ainda temos uma questão sobre ela mais à frente, tá bom? Aí eu comento com mais calma. A ideia aqui era só trabalhar essa, mas eu volto a falar das regiões, das outras regionalizações mais adiante. Alternativa, ou questão 2. Uma questão também tranquila, uma questão que eu acho que vocês tiveram sucesso. O Brasil é o maior país da América do Sul e o 5º maior país do mundo em extensão territorial. Com exceção de 2 territórios,
todos os demais países da América do Sul fazem fronteira com o Brasil. Então aqui ele está enfatizando, diferente da outra. Ele diz o seguinte, olha, o Brasil é o quinto maior país e faz divisa com quase todos da América do Sul. Só que tem 2 países que o Brasil não faz fronteira. Ele quer saber que países são esses. Peru e Equador, Suriname e Venezuela, Chile e Equador, Argentina e Guiana ou Peru e Chile? C? Todo mundo aqui de C? Pessoal de casa? Aro foi de C. Vivian C. Mais alguém? Gerou alguma dúvida na hora de resolver ou não? Não gera? Pra mim gera, sabia? Assim, porque, na verdade, não tô brincando assim, porque tem alguns países que a gente não tem um contato tão próximo quanto o outro. Vou dar um exemplo assim. Argentina, Paraguai, é muito fácil saber que eles são fronteiriços. Mas o Peru, por exemplo, ele parece tão distante assim. Sabe assim, culturalmente nessa troca, parece assim que o Chile está mais próximo de nós do que o Peru. Naquele sentimento do dia, na percepção do dia a dia. E isso pode induzir a um erro sim. Tá? Mesmo sendo assim, Márcio, é óbvio, o Peru tem a Amazônia, faz fronteira com o Brasil, mas no nosso dia a dia, no convívio, nas nossas percepções, isso pode parecer, o Peru é longe e o Chile é perto. Mas, aplicando-se a geografia, não, a gente pode ver aqui agora, muito claro. Então, Chile não faz fronteira com o Brasil, nem o Equador, são os 2 países. O Peru está coladinho, bastante, né? Mas, culturalmente, nós temos, socialmente, economicamente, a gente tem mais relação com o Chile e com o Peru. Então, pode vir a ideia da pessoa, o Peru é distante. E não, o Peru está do ladinho, tá? Eu falo isso porque, aplicando provas, é comum, quando a gente coloca um país só, aluno assinalar Peru. Mas é muito da percepção. Então, Chile e Equador são países que não estão em região fronteiriça com o Brasil. Tá? E tem gente que fala até assim, mas a Guiana faz parte da América do Sul? É que a gente também esquece um pouquinho, né? Guiana, Suriname, Guiana Francesa. Então, beleza? Perfeito, Cristina. Tem até vou até voltar aqui, a Cristina perguntou uma coisa interessante. Aqui você tem as fronteiras brasileiras. E ela diz assim, qual o país com maior fronteira em relação ao Brasil? A Bolívia. Então pode ser uma questão interessante da prova também. Então, qual o país tem a maior fronteira com o Brasil? A Bolívia. Boa colocação. Obrigado, Cristina. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!